Abra sua Bíblia, por favor. Lá no Velho Testamento, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Para alguns não faz o menor sentido abrir 1 Reis, capítulo 3. Para alguns, não faz o menor sentido. Para outros faz, não é? Tem outros que estão atentos aí, não é? O que tem em 1 Reis 3? Hã? Olha, uma ali me salvou, é a leitura de hoje. É a leitura de hoje. Nós estamos lendo a Bíblia o ano todo, hein? Está lembrado? Nós estamos lendo aqui, ó. Eu já vou embora, tudo marcadinho, não é? Estou lendo. Apaixonadamente estou lendo. Terminei o livro de 2 Samuel, triste. Eu falei, não acabe. De tão gostoso que estava. Que história fantástica a vida de Davi. Maravilhoso, não é? Como a gente aprendeu, como eu aprendi. Tive vontade de pregar o livro todo, fiquei maravilhado. Meio triste, entrei agora, não é? Hoje entramos em Reis, 1 Reis. E de cara trombo com uma passagem bíblica que eu falei, não vou pregar sobre isso hoje, não vou. Mas não teve jeito, é sobre isso mesmo que eu vou falar com você. Eu vou falar com você sobre esse homem aqui, chamado Salomão, o homem mais sábio que já houve na face da terra. Então nós vamos ler, não é? Nós vamos ler 1 Reis, no capítulo 3. E eu queria que você começasse a ler comigo o verso 3 em diante. 1 Reis 3:3. Pode ler comigo? Está aí aberta a sua Bíblia? Estou vendo alguns aí de braço cruzado, assim, meio... né? Descruza o braço, rapaz. Pega seu celular, abre aí. Ou então estica o pescoção e pega uma Bíblia, dá uma roubadinha aí do lado. Vamos ler todo mundo, não é? Porque só ouvir a gente pega pedaços. Mas quando a gente lê, nossa retenção aumenta muito. Então vamos ler essa história fantástica, palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos, disse Jesus, não é? Então nós sabemos que Salomão amava o Senhor porque ele procurava obedecer à palavra do Senhor. Mas ele oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. Isso aí Deus não gostava. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. 1000. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse, peça-me o que quiser e eu te darei. Peça-me o que quiser e eu te darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e eu não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e um coração capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza,
nem pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Mas também lhe darei o que você não me pediu: riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e ainda obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho. A seguir voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca do Senhor, a arca da aliança do Senhor, sacrificou mais holocaustos e apresentou ofertas de adoração. Depois ofereceu um banquete a toda a sua corte. Amém? Vamos orar a Deus. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Pai querido, Pai amado, o Senhor é aquele que fala, é aquele que tem para nós pão vivo. Não só fome de pão natural a gente tem, mas tem fome da Tua palavra. Pai amado, eu venho orar agora e pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Oh Deus, que poder e unção seja liberado nesta noite. Uma unção tão poderosa que toque nos ouvidos dos ouvintes. Que os ouvidos fiquem abertos. Que os ouvidos se abram para ouvir e entender a palavra. Abra nossa mente, abra nosso coração. Pai, que nós saibamos, Deus, pedir e obter aquilo que o Senhor quer nos dar. Alinha nosso coração com a Tua vontade. Fala conosco nesta hora, Pai. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Essa é a minha oração. Amém. Amém. Antes de começar a pregar, nós estamos falando sobre um rei muito sábio. Nós estamos falando de uma nação de Israel que foi governada por gente boa demais. Foi governada por Davi, foi governada por Salomão, e por isso a nação prosperou e abençoada. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é? E a gente está vendo isso aqui no nosso país, não é? Um país que já há muitos anos, e eu acho que ao longo da sua história, tem sido governado por ótimos homens e por pessoas não tão sábias, não com tanto discernimento. Eu quero confessar aqui publicamente a minha alegria, não é? A minha honra mesmo, como um dos pastores dessa igreja, de saber nesta semana, não é, que o nosso irmão está aqui. Eu fiquei surpreso de vê-lo ali atrás, em pleno época aí difícil, não é? Mas de ver o João Leite. Ele foi indicado essa semana pelo seu partido para ser um candidato a prefeito de Belo Horizonte. E eu fico pensando, é uma honra para nós. Eu sei que há outros bons candidatos, e sei que há candidatos a vereadores, nós vamos saber e vamos ficar também muito orgulhosos. Aliás, se você fosse um candidato a vereador e fosse discipulado por essa igreja e seguisse a orientação, e nós te preparássemos como temos feito com o João e acompanhado ao longo desses anos todos, eu creio que você seria uma bênção, porque esta nação precisa de valores. Quando a gente se omitiu, não é? Nós perdemos muito, e agora eu creio que nós temos que dar de presente pessoas que vão lá para governar e liderar em prol de todo mundo. Mas já imaginou, na direção dessa cidade, mãos limpas guiando? Já imaginou mãos limpas governando a nossa nação? Eu sei, não é? Muita coisa eu não sei. Não sei como o João faria com isso ou como faria com aquilo, mas uma coisa eu sei, que lá dentro teriam mãos limpas. Portanto, faça uma coisa só, mesmo que você não vote, mas ore. Ore para que Deus, em todos os níveis desse país, coloque pessoas com mão limpa, porque não dá mais para um dirigente assumir e ele ficar paralisado por conta de tanto escândalo, tanto processo e tanta corrupção no nosso país. Então vamos orar por essas eleições que aí estão. Olha que coisa linda esse governante em particular. Mas eu, óbvio, não vou falar de política e nem não é, esse é o meu tema, apesar de que aqui você vê uma nação prosperando, porque um homem foi abençoado por Deus, pediu sabedoria para governar. Agora, o que eu quero que você preste atenção
é essa pergunta, é essa oportunidade. Veja esta frase que você encontra na Bíblia. Às vezes eu levo um susto. Veja lá no verso 5, quando o Senhor diz para Salomão: peça-me o que quiser e eu te darei. Peça-me o que quiser. Fala a verdade, você já não sonhou com isso? Quando você era menino, você não sonhou? Não, fala a verdade. Eu sonhei. Quando eu era menino, eu sonhei que eu tinha achado aquela lâmpada. Sabe aquela lâmpada? Do Aladim? Eu falei, gente, se eu achasse essa lâmpada? Hein? E se eu achasse essa lâmpada? Meu Deus. Já imaginou se você pudesse pedir o que você quisesse e pudesse ser feito para você? Gente, a gente viaja nos pedidos, né? A gente viaja aí, né? Hein? Que é isso? Eu ia pedir tanta coisa bacana, não é? Você podia pedir qualquer coisa. E se fosse você, o que você pediria? O que você pediria se tivesse certeza absoluta que Deus lhe daria qualquer coisa que você desejasse? Vida longa, riqueza, casamento e família feliz, filhos maravilhosos, hein? Uma carreira meteórica, abençoada, hein? Você fosse a cara, ou quer dizer, o cara. Cara você já é, mas você gasta pra caramba, né? Mas já imaginou? Um ministério frutífero. Um homem na história, e eu li isso hoje, um homem teve essa oportunidade. A gente pensa que isso aqui é historinha de Aladim, né? A gente pensa que isso é fábula. Mas a Bíblia diz que um homem já teve esta oportunidade. Já imaginou que alguém ganhou isso? Alguém teve essa oportunidade e ele fez um pedido surpreendente. E quando eu olho a história desse Salomão, isso mostra essa história, esse texto que nós vamos começar a ler essa semana, agora nós vamos ver a história de Salomão, me mostra como resultados assim, inesperados, às vezes inimagináveis, podem acontecer quando nossas orações tocam o coração de Deus. Veja lá o verso 10, por favor, dá só uma olhadinha no verso 10. O pedido que Salomão fez agradou o Senhor, tocou no coração do Senhor. Caramba, que pedido! O Senhor ficou assim, sensibilizado, o Senhor ficou movido, quebrantado. Ele ficou surpreso, o Senhor ficou maravilhado de que o seu filho fez um pedido. Sabe, essa história mostra o que pode acontecer se você tocar no coração de Deus. Quando a gente agrada a Deus com a nossa oração, pode acontecer até muito mais do que a gente pede. Foi o que houve aqui. Deus disse para ele: peça-me o que você quiser e eu te darei. Por quê? Porque Salomão era assim, maravilhoso, fantástico? Não, pura bondade de Deus. Nós começamos esse culto dizendo: Deus é bom. Foi o tom do louvor hoje. Deus é bom. Quem estava aqui, poucos, né? Por favor, ajuste o seu relógio. Você está 20 minutos deslocado na eternidade. 20 minutos, não é? Você está 20 minutos atrasado do horário de Deus, porque aqui é 6 horas que Deus chega, não é? Então, veja bem, nós começamos aqui dizendo: Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Foi a bondade de Deus. Por que eu sei disso? Porque Salomão, ainda que um governante novo, um jovem, já tinha cometido vários erros desde que ele subiu ao trono.
Ele já tinha feito uma aliança com o Egito que Deus nunca aprovava. Ele já tinha feito um casamento misto que o Senhor detesta. Ele permitia, fazia meia vista grossa para alguns pecados do povo. Ou seja, não é porque Salomão merecia, é porque Deus é bom mesmo. Isso me alegra, me anima. Porque quando eu me animo a orar, às vezes eu penso assim, será? Aí eu olho para o Salomão e falo, dá uma chance. Me alegra demais ver como Deus é misericordioso e cheio de compaixão. Eu acho que isso merece a gente cantar muito mais do que a gente cantou hoje, dizendo, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. Porque Deus tem demonstrado para comigo uma paciência extraordinária. Sabe, eu tenho recebido bênçãos tão lindas do Senhor, nos momentos, às vezes, que eu nem esperava. Nos momentos, talvez, que eu nem estava agradando tanto o Senhor, uma bênção só para lembrar, é minha misericórdia por você. Então, apesar dos erros e das fraquezas, o texto diz também, Salomão amava o Senhor. Talvez fosse isso assim que mais o credenciava como um pedinte adequado. Ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor. E Deus, pelo que a gente vê do texto, levou esse amor em consideração. E eu pergunto a você, você ama o Senhor? Às vezes eu estou lá no meu cantinho de oração falando, Deus me perdoa, eu tenho agido tão errado. Mas que o Senhor entenda, não é porque eu não te amo, não. É porque eu sou uma besta quadrada. Mas o Senhor, eu amo o Senhor tanto. Eu faço coisa errada, Deus, porque eu sou errado. Mas isso não quer dizer que eu não te ame. E eu acho que essa minha oração toca o coração do Senhor, porque Ele é tão bondoso comigo. Sabe, irmãos, a oração de Salomão foi respondida. A oração dele foi respondida. E eu chamo esta pregação de a oração que nunca ficará sem resposta. Já pode até anotar ali para não ter que me procurar de novo. A oração que nunca ficará sem resposta. Então imagina que você possa tomar o lugar de Salomão. Me peça e com certeza eu te darei. Uma oração que você pode fazer e eu garanto a você, ela não ficará sem resposta. Porque é exatamente o tipo de oração que Deus quer responder. Uma oração que Ele fez, muito poderosa, não ficará sem resposta. E esta oração, ela possui 4 partes, ou 4 elementos, que você não pode esquecer quando for orar. Vamos ver quais são? E eu gostaria muito que você hoje terminasse esse culto falando essas 4 orações, ou 4 partes de uma oração. E botar o pé lá fora sabendo, ufa, ganhei. Primeira é, Salomão, ele se aproximou de Deus com gratidão e com louvor. E não tem como você começar a orar, e você orar a Deus, esperar que sua oração vai ser respondida, se você não adorar e louvar a Deus. Ele disse, tu foste bondoso para com o teu servo. Olha aí como ele está dizendo. Tu mantiveste tua grande bondade para comigo. Fizeste o teu servo reinar. Eu não passo de um jovem, de uma criança, nem sei o que fazer e o Senhor me escolheu. É pura bondade. O que é que ele está dizendo? Ele está reconhecendo que alcançou aquela posição não por um incidente, não por um excelente currículo, mas porque Deus foi bom com ele. E ele diz, Senhor, eu estou aqui pela tua bondade, pela tua bondade. Então, como Salomão, se você quer aprender a orar, comece se aproximando de Deus com louvor nos seus lábios. Tudo que nós somos e tudo que nós temos vem de Deus. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu, vem do alto, desce do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ele não muda. Tudo de bom que você tem veio de onde? Veio de Deus.
Então nunca se aproxime de Deus, nunca. Nunca se aproxime do trono da graça com espírito de lamúria. Nunca se aproxime de Deus com reclamação, como falamos semana passada. Mas lembre-se das coisas boas que Deus tem te dado. E agradeça a Deus por cada uma delas. Foi a primeira coisa que Salomão fez. Ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, eu te louvo pela tua bondade para comigo. Às vezes eu começo a orar e eu não tenho nem tempo mais de orar com as outras partes de uma oração, porque eu gasto minha oração todinha agradecendo. Eu passo o tempo todo agradecendo e louvando. Eu já puxo uma canção, já puxo uma música, e eu vou alistando todas as coisas mais lindas que Deus tem me dado. Cada coisa, e é tanta gratidão que eu tenho a sensação que mesmo não tendo dado tempo para talvez orar ainda mais com os pedidos, uma sensação de que aquele louvor já bastou. Que porque eu estou grato, o céu está aberto e que eu nem preciso pedir, porque eu estou tão agradecido que Deus já vai me dando. Então, em primeiro lugar, Salomão agradeceu. Em segundo lugar, Salomão orou a Deus com uma humildade que é rara. Porque o homem era forte, o homem era poderoso, o homem era riquíssimo, o homem era filho do rei, está assumindo o trono. No meio de uma trama, de uma conspiração, de um momento difícil, tudo deu certo para ele. O cara não era fácil. E sabe o que ele diz? Ele ora ao Senhor e diz assim: Senhor, eu não passo de uma criança e eu não sei o que fazer. O que significa isso? Ele orou dizendo: eu preciso de ajuda. Eu preciso de você. Eu sou carente, necessitado. Eu preciso. Eu não sei como você faz, mas as orações mais poderosas que eu já fiz, e eu sei que foram poderosas por causa da resposta imediata, da virada da circunstância, foram e são as orações que eu faço ajoelhado. Eu vou agradecendo, eu vou louvando, às vezes de pé, às vezes assentado, mas na hora de me humilhar e falar: eu não estou sabendo o que fazer. Toda vez que você vê o Paulo fazendo essa oração, eu vou estar ajoelhado. Você tem se ajoelhado diante de Deus? Porque Salomão, cuja oração foi prontamente respondida, ele orou com grande humildade. Eu gosto de celebrar casamento quando os noivos dizem para mim: pastor, não importa o vestido, o terno caríssimo, todo mundo olhando. Eu faço questão, pastor, de na hora do momento da oração matrimonial, de me ajoelhar diante de Deus. Agora, cá entre nós, vale a pena? Claro que vale. Ah, mas o vestido, mas o terno, mas aquilo para mim é um casamento que vai ser abençoado. Por quê? Porque eles estão orando com grande humildade. Em vez de Salomão se vangloriar dizendo: eu recebi uma educação superior. Você acha de verdade mesmo que Salomão não sabia o que fazer? Meu amigo, ele era filho de um dos reis mais poderosos, ele acompanhava seu pai. Ele foi instruído com os melhores rabinos, os melhores mestres, os melhores daquela corte. Os sacerdotes cuidavam dele. Ele foi preparado para ser um sucessor. Havia uma promessa para ele, há muito tempo. Mas mesmo tendo de tudo melhor, Salomão escolheu reconhecer que não estava preparado para ocupar aquela posição. E foi em reconhecer que não estava preparado que ele tornou-se preparado. Ele comparou-se a uma criança inexperiente. Ele disse: quem sou eu? E quando ele diz para Deus: Senhor, eu não sou mais do que uma criança, ele levanta dali o homem mais sábio que essa terra já viu. Isso me faz pensar. Será que para aquele que já tem, não será dado
e para aquele que não tem, esse é que receberá. Porque se Salomão falasse assim, ó Deus, obrigado, porque eu estou pronto, na hora certa, no momento certo, eu estou prontinho para assumir essa posição. E Deus talvez falaria, então vai lá, vai com o seu preparo, com sua capacidade. Mas ele não faz isso, ele diz, Senhor, eu não sei fazer nada. E Deus diz, então eu vou te capacitar. Ele não é bobo nada. Ele se colocou vazio diante de Deus. Ele tratou de jogar qualquer restinho fora e falar, eu estou vazio, me enche. Ele tratou de não deixar nenhum resíduo dele mesmo para dizer, Senhor, eu quero tudo de Ti. Meu querido, eu garanto a você que o mesmo se aplica para nós hoje. Você quer ter uma oração que sempre vai ter resposta diante de Deus? Se humilhe diante dele. Se humilhe diante dele. Ele certamente nos exaltará. Se você quer ter uma chance de vitória, se você quer ter uma chance de conquista, se você quer ter uma chance de sucesso, acredite no íntimo do coração que você não está preparado para isso. Humilhe-se diante de Deus. A Bíblia fala que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Dá uma olhada o que Deus fez. Dá uma olhada o que Deus fez com esse moço que diz, eu não sei nada, eu não posso nada, eu não consigo nada. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Reis, capítulo 10. Veja o que aconteceu com esse menino, com esse homem despreparado, incapaz, e que orou a Deus assim, Senhor, eu não dou conta, me ajuda. Humilde. Passados aqui 7 capítulos, olha o que a Bíblia fala dele no verso 23. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente para ele. Utensílios de prata e de ouro, mantos, armas, especiarias, cavalos, mulas. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros, 12.000 cavalos, 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte nas guarnições de algumas cidades e outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto pedra. O país enriqueceu tanto que prata virou pedra. Cedro era tão numeroso quanto as figueiras bravas. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito, da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Só para ter uma ideia para você, desse cara que diz assim, Senhor, eu não dou conta de nada, eu sou fraquinho. Olha o que esse homem virou. Terceira característica de uma oração, que nunca ficará sem resposta, está no verso 8. Ele diz assim, teu servo está aqui. Teu servo está aqui, entre o povo que escolheste. Essa frase quer dizer, teu servo está aqui para servir este povo, um povo tão numeroso que nem se pode contar. Nesta frase, deste tamaninho, Salomão fala 3 vezes nesta oração e ele diz, eu sou o servo de Deus, eu sou o servo de Deus. Ele não diz, eu sou o rei de Deus, eu sou o rei de Deus. Não, ele diz, eu sou o servo de Deus. Não é de admirar para mim que ele recebeu uma resposta tão incrível. Por quê? Porque a tarefa de um servo é a tarefa mais difícil que alguém tem para cumprir. Sabe o que um servo tem que fazer? Obedecer ordens.
Salomão estava dizendo para Deus: Deus, eu não tenho a intenção de te usar, mas eu quero ser usado por ti. Eu sou teu servo. Quando ele diz eu sou teu servo, o que ele diz? As suas ordens. Usa-me. Usa-me. Usa-me para abençoar. Usa-me. E eu creio que foi essa atitude de Salomão que agradou tanto a Deus. Ele falou: Deus, me dá sabedoria para te servir à altura do que o Senhor merece. E aí a Bíblia diz que esta oração tocou o coração de Deus. Então ele ora ao Senhor, dizendo: Senhor, eu te louvo e te agradeço. Senhor, eu não sou capaz. Ele se humilha. E terceiro, ele diz: Senhor, o que quer que o Senhor me dê é para abençoar, é para servir. Eu não estou aqui querendo te usar, eu estou aqui querendo ser usado. Me dê as coisas para eu te servir. Você já imaginou, ou já pensou alguma vez pedir a Deus dinheiro? Você já imaginou pedir a Deus dinheiro? Eu acho que muitos dizem: claro, pastor, eu peço todo dia. Mas deixa eu continuar a frase. Você já imaginou pedir a Deus muito dinheiro para dá-lo todinho? E dizendo: Senhor, me dê muito, porque não vai ficar nada comigo. Você acha que Deus teria mais vontade de te dar dinheiro? Eu acredito. É mais ou menos isso que Salomão está fazendo. Senhor, o que o Senhor me dê, saiba de uma coisa: eu sou teu servo, e eu vou usar para te servir. O que você tem pedido a Deus nas suas orações? Você tem certeza que você está muito grato pelo que já tem? Que você é humilde, se ajoelha para pedir? E que você, tudo que pede, tem um foco de achar oportunidades para fazer o bem? Salomão disse: se o Senhor me abençoar, eu serei um ótimo líder. Já imaginou os governantes? Já imaginou os governantes do nosso país? Já imaginou os governantes da nossa cidade, do nosso estado, ajoelhados diante de Deus e pedindo: Deus, eu não passo de uma criança, me ajuda, eu não sei. Deus, eu te agradeço pelo que o Senhor já tem me dado, mas Deus, eu não sei o que fazer. Me dê sabedoria, me ajude. E Deus, eu sou teu servo. Eu estou neste lugar não para ganhar nada, não para aparecer, não para receber, nem ficar famoso. Eu estou aqui como escravo, eu estou aqui como servo. Eu quero abençoar pessoas. Já imaginou uma cidade, um governo, um país que tivesse líderes assim? Eu sonho com isso. Agora, já imaginou sua vida de oração? Já imaginou você pegar agora a sua lista de pedidos e riscar fora aqueles que são egoístas só para você? E encher sua lista de pedidos falando: Senhor, me dê algo que eu abençoe meu vizinho. Senhor, me ajude com algo que eu dê muito emprego. Senhor, me abençoe para eu socorrer pobres. Senhor, me dê um dom, uma descoberta, uma invenção ou algo para eu ajudar os doentes. Senhor, faz algo para eu socorrer as crianças de rua. Senhor, me dê um dom que eu possa edificar a minha igreja. Senhor, me enche do Espírito, não para ficar famoso, mas para eu me tornar um melhor servo do Senhor. Você acha que Deus se animaria mais a responder uma oração cuja essência é o pedido de um servo dizendo: Deus, o que me conceder eu repartirei? E ele está dizendo: o Senhor me colocou como servo de um povo tão numeroso. Se o Senhor me abençoar, eles serão abençoados. Você já pensou que Deus está muito mais disposto a abençoar você se você estiver comprometido a não ficar para você e a abençoar outras pessoas? Existem algumas mentalidades que roubam demais a nossa capacidade de ser abençoado. Você sabe que uma das mentalidades que mais bloqueia a bênção de Deus na nossa vida é a mentalidade capitalista? Você sabe que o meio em que nós vivemos, ele é
tóxico e ele é quase que um bloqueio aos pedidos de oração. Você sabe que se você for um capitalista bonitinho, você provavelmente terá pouquíssimas orações respondidas. Por quê? Qual é a essência do capitalismo? A essência do capitalismo é reter, é guardar, é acumular riqueza. O capitalismo baseia-se na acumulação de riqueza. Todos têm o direito à propriedade privada e o dever de acumular riqueza, de fazer poupança. Você já imaginou que alguém que quer guardar, provavelmente Deus vai falar, não, você já tem, para que eu vou te dar mais? E já imaginou que se você estiver disposto a repartir, que Deus vai te dar muito mais? Esse é o espírito de Salomão. Eu sou teu servo. Eu sou teu servo. Mas ao final de tudo, Salomão faz o grande pedido. E é nele que eu me concentro. Verso 9. Ele diz, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de sabedoria. Sabe, eu creio que a carta de 1 Reis é marcado por esse pedido. A história dos reis de Israel é marcada pelo segundo rei aqui da dinastia de Davi, que tem a coragem de pedir a Deus esse pedido. Deus falou, peça o que quiser. Se você pedir vitória, eu vou te dar vitória. Se você pedir riqueza, eu te darei. Se você pedir poder, eu te darei. Salomão falou, eu não quero vitória, eu não quero riqueza, eu não quero poder, eu quero sabedoria. Por que ele quer sabedoria? O texto diz, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de sabedoria para governar o teu povo. E um coração capaz de distinguir bem e mal. Pois quem pode governar este teu povo? Ele pede sabedoria, sabe para quê? De novo, para poder governar bem. Ele não está pensando nele, ele está pensando no quão extraordinário seria um homem capaz de fazer aquilo que ele tem na mão bem feito. E esta última parte da oração é o segredo para essa resposta surpreendente. Porque ao invés de fazer um pedido egoísta, para mim, ele não pediu para ele. Ele não pediu nada em benefício próprio, ele não pediu, eu te peço uma coisa, que o meu filho continue rei, ele não pediu. Eu te peço que ninguém corte a minha cabeça e eu tenha um reinado longo, ele não pediu. Ele não pediu nada para ele. Ele falou, Senhor, que o Senhor me der, seja para eles. Salomão pediu ajuda a Deus para servir o povo com eficiência. Ele pediu esse coração sábio. Quando Deus ouviu Salomão pedir uma bênção que seria usada em favor de outras pessoas, Deus respondeu de uma forma tão liberal que ele se tornou o rei mais rico e ilustre de sua época inteira. Aquele pedido mexeu com Deus. Deus notou que Salomão não pediu nada para ele, mas a sua preocupação era o bem-estar do povo. Infelizmente, queridos, infelizmente, nossas orações quase sempre são focadas em nós. O que nos falta, os nossos problemas, as necessidades da nossa família. Mas Deus diz para ele assim, já que você pediu isso, ou seja, em favor dos outros, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu isso, eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de forma que você será o mais inteligente de todos. Mas também lhe darei o que você não pediu. Meu querido, você está entendendo isso aqui? Você já imaginou que você não precisa pedir o que você necessita, se você pedir o que os outros necessitam? Você está vendo um princípio aqui importantíssimo? Se Deus notar que você se coloca para cuidar de outros, Deus assume a responsabilidade de cuidar de você. E você percebe o que é o cuidado de Deus? Olha o tamanho do cuidado de Deus. Sabe, se você está disposto a pegar a sua pá e jogar o que você tem para os outros,
Você sabe que Deus pega a pá dele e joga para você, e você já viu o tamanho da pá de Deus? Você percebe o tamanho da pá de Deus? Deus está dizendo, eu vou abençoar esse povo, e Deus fala, então dá para eles que eu dou para você. E Salomão percebe o esmagamento de bênção que vem sobre ele. Ele fala, Senhor, o que é isso? Ele fala assim, você dá o seu e eu dou o meu. Que profusão de bênçãos Deus concedeu a esse jovenzinho chamado Salomão. O Senhor derramou tanta bênção sobre ele, só porque ele fez um pedido altruísta. Vamos lá, vamos pegar a nossa lista de oração. Vamos dar uma olhada nos nossos pedidos? Quais deles são para os outros? Quais deles são para os outros? Senhor, me capacita a ganhar dinheiro. Eu ajudarei, eu darei metade, eu darei 90% aos pobres. Senhor, me dá dinheiro, eu comprarei uma casa para aquela pessoa. Eu comprarei uma casa para aquela outra. Ela não está aqui, mas eu me lembro agora, outro dia, da minha esposa. E ela orava por um dinheiro que ela estava querendo que fosse liberado, e ela orava, e um dia liberou. E na hora que chegou aquele dinheiro, ela falou assim, não põe a mão. Esse dinheiro é para eu comprar uma casa para a nossa empregada, que trabalha conosco há 18 anos. Ela não tem uma casa, nós vamos dar uma casa para ela. Eu falei, eu estava pensando num carro, assim, mais bacana. Ela falou, tira o olho, é para uma casa. E você sabe o que é toda segunda-feira chegar uma moça cantando lá em casa, cantarolando de alegria, para trabalhar com amor e alegria, porque ela fala assim, minha casa é linda. Minha casa é minha, eu tenho uma casa. Sabe o que a minha esposa sente? Minha esposa sente alegria. E sabe o que Deus faz por ela? A abençoa de uma forma incrível. Você pensa nisso? Você tem um sonho de ganhar algo para você dar para os outros? Esse é o sentimento aqui. Esse é o sentimento aqui. Sabe, queridos, eu temo, sabe, que nós estamos ficando insensíveis. Eu temo que nós temos sido envenenados por um nível de egoísmo sem igual na história da humanidade. Eu creio que nós estamos levando um estilo de vida meio abobalhado, porque a nossa vida está ficando meio rotineira. É projeto sabor, é projeto sabor, é projeto sabor. Enjoou, atravessa a rua, vai para o Verdinho. Do Verdinho volta o projeto sabor. Hoje é açaí. Não, sanduíche de filé. O suco de amora com laranja. Não, tira a amora, põe abacaxi. É só isso. Aí a gente senta lá naquela roda e fala para cá, e fala para lá, e fala aqui, e fala lá. Ninguém chega contando. Ninguém chega contando algo. Mudei uma família, construí uma casa para um pobre, ajudei uns mendigos. Tem gente morando na minha casa, ninguém ajuda mais, ninguém conhece a realidade. Qual foi a última vez que você subiu numa favela? A Bíblia diz que Jesus viu as multidões, teve compaixão delas porque elas estavam sofrendo. Ninguém vai sentir compaixão sem primeiro ver, mas nós nem vemos. Quando o canal é ruim, a gente pula. Quando a notícia incomoda, a gente pula. Quando o mendigo vem, a gente fecha o vidro. Quando pedem, a gente diz não, responde que não. Pode subir, não pode subir, não. Vamos lá na favela fazer uma visita na Vila Estrela, ou no Complexo da Serra, ou vamos ali, vamos conhecer a Vila tal, a Vila Santa Rosa. Não, outro dia. O que você tem? Não, Projeto Sabor. E nós ficamos de Projeto Sabor em Projeto Sabor. Nós não conhecemos os dramas. Mas Salomão diz, Senhor, me abençoe, Senhor. Me abençoe porque eu quero ser uma bênção. Irmão, esse mesmo princípio se aplica a nós. Quando nossas orações incluírem súplicas em favor do povo de Deus, e não ficarmos centrados em nós mesmos, receberemos muito mais do que pedimos ou imaginamos. Você quer que eu repita? Quando a sua oração, primeiro você tem que começar a orar, mas quando orar, e sua oração não for para você, Deus se agradará do seu pedido,
e lhe dará muito mais do que você pensa ou imagina. Isso porque, além de atender nossas orações, Deus deseja usar a gente como instrumento para abençoar outra pessoa. Eu peço a Deus que me dê dinheiro, eu peço, porque com dinheiro eu vou poder ajudar pessoas. Eu peço a Deus que me dê mais influência, eu peço a Deus, porque quando eu vou diante de um poderoso, eu posso interceder pelos necessitados. Eu posso interceder pelos necessitados. Eu posso usar minha influência para clamar por pessoas que podem ajudar. Então, quando Deus te dá dinheiro e Deus te dá influência, é para falar por aqueles que não têm ninguém para falar por eles. E Salomão disse, eu cuidarei desse povo, eu cuidarei desse povo, então eu vou precisar do Senhor. E Deus diz, estou com você. Você quer ser abençoado? Começa a pensar em outro. Eu quero te dar alguns exemplos. Primeiro, o exemplo da IBC. Essa igreja é um exemplo. Porque nós começamos a crescer e Deus falou conosco. Tudo que vocês têm, reparte com os outros. E nós temos pedido, Deus nos dá o crescimento para que nós possamos dar para outros. Você sabe que esta igreja aqui já tem compartilhado gratuitamente um kit caríssimo, materiais, tudo que nós produzimos. Você sabe que todos os estudos de célula que nós fazemos a um grande custo. Já são 15 anos de estudos de célula. Todas as apostilas que nós escrevemos custa caro, que a gente trabalha. Você sabe que qualquer pastor, qualquer igreja que vem aqui, a gente dá de presente para ele de graça. Você sabe que nós já fizemos isso com mais de 68 mil líderes neste país? Você sabe que hoje já são mais de 15 mil igrejas trabalhando nesse país, no modelo que a gente tem trabalhado, e que nós damos isso de graça, sem vender, sem cobrar nada, e que nós temos pedido, Senhor, aumenta-nos, multiplica-nos. Você sabia que quando você lidera uma célula e ela multiplica uma vez, 15 mil igrejas estão observando e diz, a central multiplicou também, eu então posso multiplicar? Você, segundo exemplo, você se lembra de Abraão? Deus falou com Abraão, Abraão, eu te abençoarei sobremodo, você será uma bênção, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu duvido que Deus abençoaria, tanto que abençoou Abraão, se Abraão não tivesse aceitado o desafio de que muitas famílias fossem abençoadas através dele. Meu querido, se você disser para Deus, Senhor, o que o Senhor me der, eu vou servir aos outros, eu vou abençoar, prepare para receber. E eu termino lendo com você 2 Timóteo capítulo 3. Por favor, dá um pulinho lá, Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 3. E por que eu digo a você que agir e pensar desta maneira e ter seus momentos íntimos, seus momentos de joelhos em que isso transforma a sua personalidade de egoísta em generosa, não é? De quem quer ser servido em servo, de quem quer receber em doador, essa mudança só acontece no recôndito da oração. Meu querido, se você quer deixar de ser egoísta e quer se transformar num doador, ore, peça a Deus que te dê para dar. Se você quer se tornar um servo, põe o joelho no chão e diga, Senhor, me ajude a servir. Você não servirá de pé. Você não será transformado sem oração. Agora, olha o que diz o texto. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Você está preocupado que tem gente cortando pescoço de criança, assim, ó, né, e jogando a cabeça dele? Você está abismado do que eles têm feito por aí? Pois estava na Bíblia. Há 2000 anos já tinha avisado que nós íamos viver esses dias terríveis. Os homens serão egoístas. Sabe por que o mundo é tão ruim, gente? Porque não existe mais pessoas que preocupem com os outros. Sabe por que o nosso mundo está afundando? Porque está ficando impossível viver na cidade. Sabe por que nós morremos de medo? Sabe por que nós tememos qualquer hora um estupro, uma notícia ruim, uma bomba terrorista? Sabe por quê? Por causa disso aqui. Por que o mundo ficou difícil? Por que os anos são terríveis? Porque ninguém mais ora pedindo a Deus que abençoe o seu próximo. Ninguém mais.
Porque a mentalidade capitalista nos prendeu e nós queremos reter e acumular para nós. E aí ele diz aqui, o mundo será terrível porque os homens serão egoístas. E continua, avarentos, ou seja, amam o dinheiro, presunçosos, o que é isso? Orgulhoso, se acha o tal, arrogante, blasfemo, desobediente, ingrato, ímpio, sem amor, irreconciliável, caluniador, fala mal de todo mundo, sem qualquer domínio próprio, cruel, inimigo do bem, traidor, precipitado, soberbo. E olha o que diz aqui, mais amigo. Quem são os nossos amigos hoje em dia? Meu melhor amigo é o meu prazer. É ele que eu quero do meu lado, curtir. Eu quero prazer. Eu quero é prazer, comida boa, roupa legal, aventura. Eu quero é isso, eu quero aventura. Eu quero ter o prazer de dirigir tal carro. Eu quero abraçar o Mickey. Eu quero, não é, tomar um vinho que custa 100 euros a garrafa. Aqui está dizendo aqui, ó. Mais amigo do prazer, não é? Mais amante do prazer do que amigo de Deus. Tiago diz assim, gente, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Você sabia disso? Tendo aparência de piedade, mas nega o poder. Afaste-se desses. Afaste-se desses. E aí? Você escolhe o tipo de vida que você vai levar. Salomão, ele não pediu delícias, riquezas, 12.000 cavalos, prata para dar de pedra. Ele não pediu nada disso, ele só pediu, Senhor, dá-me sabedoria, para que com minha sabedoria e minha vida, eu sirva muitas pessoas. Deus disse, esse pedido eu responderei. Deu a ele sabedoria e deu tudo mais que ele precisava. Esta oração não fica sem resposta. E eu queria que no seu lugar, nesses 5 minutinhos que nos faltam, que você curvasse a sua cabeça. Minha primeira pergunta é, você tem uma lista de oração com seus pedidos? Se você não tem, você pode abrir uma? Não existe um criel, não existe um cristão fiel. Eu estou com uma pressa. Você entende como é que o horário me impressiona? Não existe um criel. E você devia entender que é um cristão fiel. Estou ficando maluco mesmo. Mas, está rindo do quê? Olha lá, rim de mim. Feche seus olhos de novo. Vamos começar de novo. Volta à seriedade. Isso, uma música vai ajudar. De amigo para amigo, de irmão para irmão, de pastor para ovelha, com a maior da intenção. Primeira coisa, você tem uma lista de oração? Eu posso te dizer uma coisa, que ninguém nessa terra vai obter nada se não vier do céu. Você entende que o que o Salomão recebeu, o homem mais rico, mais famoso da sua época, o que ele recebeu não foi ele, veio do céu. Você não viu Deus dizendo, eu te darei? Meu irmão, você não terá nada se Deus não te der. Nada. Essa é a primeira coisa. Então, como você pode querer alcançar algo se você não pede a Deus? Como você pode imaginar ser alguém, experimentar algo se você nem ora? Sabe, não é ser cristão quem não ora. Quem não ora nega ter fé. Quem não ora nega dizer que quer relacionamento com Deus, porque relacionamento com Deus basicamente é medido por sua vida de oração. Então, primeira coisa, querido, você vai fazer um compromisso comigo e com você hoje. Eu terei uma lista de oração. Agora você vai escolher, você vai orar como tanta gente ora, com o seu cordelzinho ali, com me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, ou seja, sua listinha capitalista de oração.
e eu duvido que você vai ter muita resposta, porque você está pedindo mal. E você vai fazer uma lista à la Salomão. Primeiro, agradecendo. Você vai aprender a louvar. E se você começar a dar valor ao louvor, você não vai chegar mais atrasado no culto. Porque a primeira meia hora é igualzinho a gente ora. A gente começa agradecendo. A gente começa louvando. E você não pode entrar na presença de Deus sem começar louvando e agradecendo. O modelo é o próprio Salmo 100 que foi lido hoje de manhã, hoje agora aqui no início do culto. Então, primeiro, abre sua lista de oração só agradecendo e gaste tempo agradecendo. Depois, humilhe-se diante de Deus. Eu preciso, eu não posso sozinho, me ajuda. Tu és tudo para mim, Tu és o Deus que eu necessito, Tu és meu refúgio, meu ajudador, Tu és o meu abençoador, não há outro senão o Senhor. Quem tenho eu mais na terra senão o Senhor? Quem tenho eu no céu? Quem vai me ajudar? Eu não corro para, eu não corro para quem me ajude, para os meus favorecedores. Eu corro para os Teus pés. Tu és o que me abençoa. Em terceiro lugar, ofereça-se a Deus. Diga: Deus, eu estou às suas ordens, eu sou Teu servo. Usa-me, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Use-me hoje, use-me hoje. E ao final, comece a pedir a Deus sabedoria, unção, bens, tempo, compaixão, visão, para abençoar vidas. Experimente na sua lista não colocar pedidos para você. E faça uma prova. Ore desta maneira durante algum tempo, mas depois vai lá na sua despensa e vê o que Deus te acrescentou. E você vai ver que a sua oração vai começar a tocar a Deus. E Deus vai começar a dizer: a oração que esse está fazendo está me agradando. Eu vou atender todos os seus pedidos e lhe darei mais ainda. Não vai faltar nada para esse meu servo, porque ele me ama, porque ele se humilha, porque ele me valoriza e porque tudo que esse moço pede, que essa moça pede, que esse senhor pede, essa senhora pede. Poxa, tudo que ele está me pedindo é para os outros. Caramba, eu vou dar para os outros e eu vou dar para ele também. Eu queria que você fizesse um exercício prático agora de oração. Eu queria que você orasse pelos pobres neste momento. Pessoas que não têm o que comer. Nós, sabe, eu falei que uma coisa que impede demais a gente ser abençoada é a mentalidade capitalista. Eu posso te falar, a segunda mentalidade que rouba muita bênção sua é a mentalidade da miséria. É você se enxergar como coitadinho. Deixa eu te dizer, meu amigo, você é um privilegiado. Por mais aperto que você passa, você está na linha de cima, você está no topo da pirâmide. Olha para baixo, você vai ver quanta necessidade. Não é possível que você não tenha um chinelo, um par de sapato, uma camisa sobrando que você não possa compartilhar. Você pode. E quando você começar a olhar a perspectiva de dar, Deus vai olhar sobre a perspectiva de te dar mais. Porque Ele sabe que se Ele te der 2, um você vai dar para outro. E que se Ele te der 100, 50 você vai dar para o outro. E se Ele passar a te dar, em vez de 100, 1 milhão, 500 você vai dar. E não há limites para o que Deus pode dar para alguém que reparte. Feche os seus olhos e ore um tempinho. Quando nossas orações começarem a incluir súplica e clamor em favor do próximo, do outro e do povo de Deus, e quando a gente parar de ficar centrado em nós mesmos, nós receberemos o que pedimos e muito mais do que pedimos ou imaginamos. Porque além de atender nossas orações, Deus quer te usar como instrumento para abençoar muitas pessoas. Oh, texto maravilhoso. A oração que nunca ficará sem resposta.